Boa noite. Hamas confirma a morte de Yahya Sinwar por Israel. Promete vingança e diz que não devolverá reféns até que guerra acabe. Você vai ver também. O Hamas confirmou a morte de Yahya Sinwar, número 1 do grupo terrorista, e também o mentor dos ataques a Israel em 7 de outubro do ano passado. Ele morreu durante um confronto em terra na faixa de Gaza. Tudo isso e mais agora no meu canal. O Hamas confirmou nesta sexta-feira, 18 de outubro, a morte de Yahya Sinwar, número 1 do grupo terrorista. Sinwar, que foi também o mentor dos ataques a Israel em 7 de outubro de 2023, morreu na quarta-feira, 16, durante um confronto em terra na faixa de Gaza. Este foi o primeiro pronunciamento do Hamas desde o anúncio da morte de Sinwar. A confirmação da morte foi feita por Khalil al-Ayyan, vice-líder do Hamas no Catar, que está sem comando no momento. Embora todos os membros da cúpula do grupo tenham sido mortos por Israel, al-Ayyan afirmou que o Hamas continuará lutando e prometeu vingança. Ele ainda disse que o Hamas não devolverá os reféns em poder do grupo terrorista enquanto a guerra em Gaza não acabar. Abre aspas, esses prisioneiros não retornarão a vocês antes do fim da agressão a Gaza e da retirada de Gaza. Fecha aspas, afirmou. Al-Ayyan virou um dos nomes cotados para assumir a liderança do grupo. Ele liderou a delegação do Hamas durante várias rodadas de negociações de um cessar-fogo no Catar, mediadas pelos EUA, Catar e Egito. Em um pronunciamento que foi transmitido em telões em áreas controladas por simpatizantes do Hamas, em Gaza, no Líbano e no Iêmen. Al-Ayyan confirmou ainda que Sinwar morreu durante combate com soldados israelenses. Essa também foi a versão dada por Israel na quinta-feira, 17. A seguir, morte de Sinwar. As Forças Armadas de Israel anunciaram na quinta-feira, 17, que mataram Yahya Sinwar, um dos principais alvos dos israelenses. Há um ano, quando começou a guerra contra o Hamas, o primeiro bombardeio de Israel na faixa de Gaza foi direcionado à casa de Sinwar. A morte ocorreu durante um confronto com soldados israelenses na quarta-feira, 16, mas o corpo de Sinwar foi reconhecido por Israel na quinta-feira, 17. O terrorista já ficou preso por 23 anos em Israel e teve um papel de governante dentro da faixa de Gaza. Ele foi eleito o chefe do Hamas após a morte de Ismail Haniyeh, que foi assassinado por Israel no Irã em julho. Com apenas 2 meses de mandato, Sinwar foi o comandante que chefiou o grupo terrorista por menos tempo. Ele era o único remanescente do principal escalão à frente do Hamas. Todos morreram por ataques de Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza. De acordo com as autoridades, o terrorista morreu durante um confronto com soldados israelenses dentro de uma residência em Rafah, no sul de Gaza. A região foi onde Sinwar nasceu e cresceu. Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu acusou Sinwar de, abre aspas, destruir suas vidas, fecha aspas, e disse que a morte do terrorista, abre aspas, não significa que a guerra acabou, fecha aspas. A caçada por Sinwar durou mais de um ano e motivou, abre aspas, dezenas de ações realizadas pelas Forças Armadas e pelo Shin Bet, o serviço secreto israelense, fecha aspas, segundo o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari. O conselheiro de segurança do ZEUA, Jake Sullivan, afirmou nesta quinta-feira que, abre aspas, inteligência americana ajudou Israel a rastrear e caçar líderes do Hamas, inclusive Sinwar, fecha aspas. Nascido e crescido na faixa de Gaza, Sinwar era o líder do Hamas que mais conhecia o território, o que dificultou as operações de Israel. A estratégia, segundo o porta-voz, foi cercá-lo a partir de ataques ao redor de áreas onde o serviço de inteligência identificava que ele poderia estar. A seguir, você vai ver: arcada dentária identificou o terrorista. Na mesma operação, soldados israelenses mataram outros 2 integrantes do Hamas, que ainda não haviam sido identificados até a última atualização desta reportagem. Após a troca de tiros, os militares suspeitaram que o terceiro combatente era Sinwar. Eles colheram amostras de DNA e, após uma análise por peritos, confirmaram que se tratava do terrorista. Segundo a imprensa israelense, exames de arcada dentária também foram feitos. Sinwar é considerado o principal mentor do ataque de 7 de outubro do ano passado, em Israel, quando o Hamas invadiu Israel e matou cerca de 1.200 pessoas, além de sequestrar outras 230. Israel jurou Sinwar de morte no dia seguinte. O atentado foi o início da guerra na faixa de Gaza entre Hamas e Israel. Recentemente, os militares israelenses abriram uma nova frente de batalha contra o grupo extremista Hezbollah no Líbano. Tanto Hamas quanto Hezbollah são apoiados pelo Irã. O conflito de Israel com esses grupos tem irritado o governo iraniano. Em 1º de outubro, o Irã lançou uma chuva de mísseis contra Israel. À época, Teherã disse que o ataque foi uma retaliação ao assassinato pelas forças israelenses dos então líderes do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do Hamas, Ismail Haniyeh. O governo israelense prometeu vingança, e o caso gerou temores de uma grande escalada do conflito no Oriente Médio. A seguir, você vai saber quem foi Yahya Sinwar. Depois de 6 anos sendo chefe do Hamas na faixa de Gaza e o número 2 na hierarquia do grupo, Sinwar foi nomeado em agosto o comandante máximo do grupo terrorista após a morte de Haniyeh. Desde que virou comandante, o paradeiro de Sinwar era secreto. No entanto, o perfil do terrorista deu pistas a Israel, já que ele tinha uma relação de proximidade com moradores do território. Eleito por meio de votações secretas, Yahya Sinwar governou a faixa de Gaza por 6 anos. Antes disso, ele passou 23 anos em prisões israelenses, condenado a 4 penas de prisão perpétua pela morte de 2 soldados e de 4 palestinos ligados a Israel. O terrorista foi libertado em 2011, com mais
1.026 prisioneiros palestinos. Em troca, Israel recebeu de volta o soldado Gilad Shalit, que havia sido sequestrado 5 anos antes pelo Hamas. Sinwar falava e escrevia hebraico fluentemente. Ele disse que, enquanto esteve preso, dedicou-se a estudar o inimigo. Em 2018, durante as negociações para um cessar-fogo com Israel, ele redigiu à mão e em hebraico uma mensagem ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com apenas 2 palavras. Abre aspas, risco calculado, fecha aspas. Eu termino por aqui, eu desejo a você uma boa noite, obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para você e até segunda.